Fala, meu camarada, tudo bem? Samuel aqui. Cara, o pelo da sua barba costuma enrolar aqui embaixo do queixo. O que você faz quando acontece isso? E shampoo 2 em 1, esses que são tanto para o cabelo quanto para a barba, será que eles funcionam mesmo? Faz sentido? E o pelo do bigode costuma cair, isso é normal? Essas são algumas das perguntas que eu recebi aqui essa semana, e são essas e mais algumas outras que eu vou responder aqui nesse vídeo. Quem acompanha aqui o canal e também o Instagram da Sobre Barba sabe que toda sexta-feira eu abro para perguntas e respostas lá no Instagram. E cara, tem algumas perguntas que são muito legais e que 15 segundos nem sempre dá para responder direito. Então de vez em quando eu junto as principais delas e monto um vídeo aqui. Aliás, essa semana o YouTube liberou as histórias aqui para o canal também. Eu comecei a fazer histórias aqui. Então se você usa também o YouTube para celular, cara, de vez em quando dá uma olhada lá, vê se tem alguma história e comenta. A minha barba na parte de baixo do pescoço enrola muito. Alguma dica para esticar os fios? Cara, a minha dica é você não se preocupar com isso e não tentar esticar esses pelos aí. O pelo da barba, diferente do cabelo, é mais achatado, enquanto o cabelo normalmente é mais cilíndrico. Só isso já faz o pelo da barba crescer um pouco mais enrolado. Então, os pelos da barba serem enrolados, serem crespos, não serem lisos, é muito natural. Não natural é você tentar ficar alisando ela demais. E tem uma vantagem o pelo ser assim também. Ele dá mais estrutura, ele dá mais volume para sua barba. Se os pelos da sua barba fossem muito lisos, ela não teria volume nenhum. Outra coisa também que ele vai ajudar é justamente aqui nessa parte do queixo. Se você, esses pelos aqui embaixo da parte do queixo, você tem que deixar eles crescerem, por isso que é super importante também você tomar cuidado com essa linha aqui do pescoço, na hora de raspar o pescoço, não subir demais a linha, porque é justamente esse volume de pelo aqui que vai dar estrutura e deixar o queixo mais para frente, deixar o queixo ali no lugar. Se você não tem esse volume de pelos aqui, ó, se você raspa ele muito para cima, ou se você tenta alisar demais esses pelos, essa frente aqui do queixo, a tendência é que ela vai entrar. Então, cara, desencana. É naturalzaço isso, assim, não se preocupa em ficar esticando o pelo, sendo que ele naturalmente é enrolado. Principalmente nessa parte de baixo do queixo. Mas vamos lá, shampoo 2 em 1, funciona? Cara, essa é uma pergunta que é muito frequente e eu até já falei sobre ela em alguns outros vídeos aqui no canal. O lance é o seguinte, o couro cabeludo é provavelmente uma das partes da pele mais grossas que você tem no corpo. E a pele do rosto, dependendo da pessoa, pode ser uma das áreas mais finas. Então, o cuidado do couro cabeludo e o cuidado da pele é muito diferente. Um shampoo de cabelo, normalmente, tem um poder de tirar a oleosidade da pele muito maior, que é regulado justamente para o seu couro cabeludo aqui. Se você usa ele na pele do rosto, você pode ressecar demais a pele do rosto. E uma pele ressecada acaba gerando uma barba também ressecada. Um shampoo de barba é regulado justamente para a pele, para você limpar a sua barba e limpar também a pele do rosto sem ressecar. Eu acho que é muito complicado você conseguir juntar num único produto um poder de limpeza que vai funcionar tão bem para a sua pele quanto para o seu couro cabeludo e também de hidratação, porque tem esse outro lado também. A sua barba ela é muito mais grossa normalmente, ela é muito mais ressecada. Você precisa de um poder de hidratação e de emoliência diferente do poder de hidratação que você precisa para o seu cabelo. Por isso, quem tem um cabelo muito fino ou muito liso, se usa um shampoo de barba no cabelo, ele pode ficar mais pesado, sem volume. E aí é um pouco complicado dizer lá na lata se funciona, se não funciona, porque pode ser que algum shampoo 2 em 1 funcione para você. Mas no geral, eu acredito que é muito melhor você usar um separado para o seu cabelo, diferente da sua barba. É normal os fios do bigode também caírem? Cara, assim como qualquer pelo do nosso corpo, o nosso cabelo, da barba, eles sempre vão cair e vão renascer. Isso porque cada pelo do nosso corpo, cada fio, tem um ciclo de vida em que ele nasce, ele cresce, e ele fica ali, se mantém e depois ele morre e cai para nascer um novo pelo. Porque a gente está constantemente trocando de células e o pelo não é diferente disso. O que você precisa tomar muito cuidado é se essa queda está muito acentuada, se está começando a deixar falha, por exemplo. Isso pode acontecer por uma infinidade de coisas. Estresse, por exemplo, é um deles. Tem gente que fica muito estressada e por uma questão disso começa a cair os pelos da barba, começa a cair o cabelo.
Então, se você perceber que está caindo uma quantidade maior do que o esperado, maior do que você acha que deveria estar caindo, está começando a ficar uma falha, cara, vai no dermatologista, vai no médico para entender qual é a causa. Mas aquele pelinho que cai de vez em quando você está começando a puxar aqui o bigode, na hora que você está usando a cera, na hora mesmo de usar a cera de bigode, sempre que eu dou aquela puxadinha aqui para dar uma ajeitada, eventualmente acaba ficando um pelo na mão, no dedo, porque ele se soltou, isso é super normal. Aliás, tem um vídeo aqui também no canal que explica esse estágio de crescimento dos pelos da barba. Eu vou deixar também o link aqui em cima, também na descrição. Se você ainda não viu, dá um pulo lá. Quais produtos você recomenda para quem está deixando a barba crescer? Cara, tem 3 que eu acho que são assim, o basicão para quem está começando a deixar a barba crescer, que é o esfoliante de rosto, o shampoo de barba e o balme de barba. O esfoliante, para você usar umas 2, 3 vezes na semana, porque ele limpa a pele muito mais profundamente, ele tira toda a camada de células mortas, ele desobstrui os poros, e isso deixa o caminho livre para o pelo crescer sem encravar. Então, para quem está começando a deixar a barba crescer, cara, é assim, tipo, essencial. O shampoo de barba é aquele basicão que você tem que usar desde o primeiro dia e sempre. Porque ele é o seu sabonete de rosto, na verdade. É com ele que você vai lavar o rosto sempre, desde que você resolver ter uma barba. E é o que eu acabei de falar, é o que você vai poder usar com muito mais segurança para deixar a barba limpa, hidratada e sem deixar a pele ressecada. Então esse não tem como tirar. E para fechar, balme para hidratar. O balme ele é muito mais leve, não oleoso, feito para você usar também desde o primeiro dia. Se você ainda não tem barba nenhuma e está começando a deixar crescer agora, começa a usar o balme depois de usar o shampoo de cara. Ele tem algumas matérias-primas, como óleo de melaleuca e óleo de jojoba, que ajudam a manter a pele hidratada também e evitam a coceira e a irritação, que são muito comuns quando a gente está começando a deixar a barba crescer. Qual seria o momento ideal para parar a barba quando deixa ela crescer? Isso varia de pessoa para pessoa e dependendo do que você quer. Para mim, o momento certo de aparar é quando justamente tem esses pelinhos que começam a ficar espetados para fora, deixando ela com uma aparência mais desgrenhada. Isso porque cada pelo da sua barba cresce numa velocidade diferente, alguns vão crescer mais rápido que os outros, então, cara, só deixar ela crescer que rapidinho ela já vai ter um pelinho ou outro ali apontando. Outra coisa também desses pelos que vão crescendo mais rápido é que ela começa a parecer que está com menos volume. Principalmente aqui na frente, se você deixa esses pelos aqui crescerem e nunca para porque você quer deixar uma barba grande, é bem possível que logo a sua barba comece a parecer que está mais rala, porque só alguns cresceram mais rápido aqui e os outros estão ali ainda compactos, crescendo mais devagar. Então, se a sua intenção é ter uma aparência de uma barba mais cheia, mais desenhada, mais compacta, apara esses pelos que vão crescendo mais rápido. Usa como referência os que vão crescendo mais devagar. Por isso que ter barba é também um exercício bizarro de paciência. Mas isso é, na minha opinião, porque eu gosto de deixar a minha barba com uma aparência de mais cheia. Agora, isso pode variar de pessoa para pessoa. O primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, quando eu comecei a fazer vídeo com mais frequência, foi exatamente isso. Qual é a melhor hora de você aparar o pelo da sua barba se você está deixando ela crescer? Eu vou deixar o link aqui em cima, também na descrição. Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá. E é isso aí, eu fiz esse vídeo aqui rapidinho porque eu estava respondendo essas perguntas ali nos stories do Instagram. Eu vi que tinha umas perguntas que acho que merecia colocar num vídeo de novo aqui pro canal. E gravei esse aqui para falar dessas perguntas que eu achei super bacanas e para responder melhor e com um pouco mais de tempo do que aqueles 15 segundos de histórias. E de novo, tem agora histórias aqui também no YouTube, estou fazendo aqui e eu acho que é um ótimo lugar da gente trocar ideia, continuar e se falando, porque o que para mim é super importante aqui é justamente essa troca com você. Então, dá um pulo lá, te convido para a gente começar a conversa por lá também. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão para vídeo aqui para o canal, que, cara, para mim é super bem-vindo a qualquer ideia. Eu tenho usado muitas ideias para fazer vídeos aqui. Comenta aí, me ajuda, vamos fazer esse canal junto. E se você ainda não se inscreveu no canal, ó, clica aí no botãozinho para se inscrever. Ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Tá tendo vídeo novo toda semana, toda segunda e quinta-feira. Às quintas tem a série Na Barbearia
em que eu acompanho barbeiros de várias barbearias parceiras, dando dicas profissionais. É uma série super bacana. Se você ainda não conhece, dá um pulinho lá. E eu te vejo no próximo. Até!